A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui nesta manhã de sábado para poder dar continuidade ao nosso projeto de leitura bíblica diária da nossa Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, pastoreada aí pela pastora Loide Ramos, e esse projeto todo é coordenado pelo pastor Gedeon Júnior. E é uma grande alegria estar aqui novamente para poder falar da palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos internautas que nos acompanham aí através do canal do YouTube, da página do Facebook e dos grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos começar falando no capítulo 1, essa carta tem 3 capítulos. Ontem foi o estudo introdutório e nós vamos então começar aqui o capítulo 1. No versículo 1, acreditando que você já tenha lido todo o capítulo 1 da carta de Tito, neste versículo Paulo introduz o tema do livro, as boas obras, com o termo piedade. Boa obra, boas obras ou obra aparece 8 vezes nesta epístola. Só no versículo 16 aparece 2 vezes, além de serem mencionadas nas seguintes passagens. Tito 2,7, aí tem versículo 14, capítulo 3, versículo 1, versículo 5, versículo 8 e versículo 14. Pelo menos 2 outras expressões fazem paralelo com o tema das boas obras, sérias no viver, ou seja, conduta, e ornamento da doutrina de Deus. Nem a verdade nem a fé significa isolar-se do trabalho prático da vida cristã. No versículo 2, que você já leu aí, a expressão não pode mentir traduz uma única palavra grega que significa verdadeiro ou livre de todo engano. A salvação que o Altíssimo prometeu a todos nós que conhecemos seu Filho será concretizada. Ele é fiel às suas promessas. Ele fala aqui nesse versículo 2 de mentira, né? Em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir. É interessante que cada um de nós que estamos aqui esta manhã, ou essa tarde, ou essa noite, enfim, o horário que você está ouvindo esse estudo, todos nós não costumamos levar a mentira tão a sério quanto a outros pecados. É importante lembrar que existe uma diferença aí entre mentira e omissão. A diferença é simples. Mentir é quando você cria, altera um fato, distorce e deixa a verdade a quilômetro de distância. Já a omissão é não dizer, é optar por manter em segredo. Eu vou dar um exemplo. Imagina um cristão com carregamento de Bíblias tentando entrar no país em que o cristianismo é proibido, certo? Então ele não pode entrar com Bíblias naquele país, é proibido. Aí vem o guarda da alfândega e pergunta, e chega diante desse cristão que está com o carro ali cheio de Bíblias. Então o guarda da alfândega faz a seguinte pergunta: o que você está levando? O que você está levando? Seria prudente dar todos os detalhes do conteúdo das caixas? Dizendo que tratasse de Bíblias, não, isso aqui é Bíblia, incluindo o tipo de versão, se em brochura ou encadernada, a cor, tamanho. Seria prudente ele falar isso? Ou bastaria dizer que está levando livros? O que você está levando aí? Estou levando livros. Pronto, morreu o assunto. Agora, presta atenção, se lhe fosse perguntado se o que estava levando eram Bíblias, aí é diferente. Então deveria dizer que sim, que eram Bíblias. Ou seja, não deveria dizer mais do que lhe fosse perguntado. Vivemos em dias de muita falta de honestidade e veracidade. Deus espera que cada seguidor seu diga sempre a verdade, mas com a prudência orientada pelo Espírito Santo. Olha só esse exemplo aqui em 1 Samuel, que está em 1 Samuel 16:1-4. Presta atenção no texto. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor.
convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Esse é um caso de informação incompleta, nós acabamos de ler aqui. Isto é, Samuel não devia dizer naquele momento tudo sobre sua visita a Belém, visto que o rei Saul poderia matá-lo, e também aquele que seria ungido, no caso Davi, e quem sabe até toda a família de seu pai Jessé. Ao dizer para os anciões de Belém: vim para sacrificar ao Senhor, Samuel não estava mentindo, pois havia ido até Belém também para isso. Só que, naquele momento, ele não deveria revelar o objetivo maior de sua visita. O objetivo era bem maior, que era o quê? Ungir um novo rei. Não era do interesse público que a unção de Davi fosse conhecida naquele momento. Em qualquer situação, em especial as de risco, deve o cristão seguir o conselho de Cristo. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, existem alguns momentos que temos que omitir, não mentir. Dar a informação necessária. Mas o grande detalhe é que existem muitas mentiras. O pai da mentira é o diabo, é a única paternidade que é atribuída a ele. Então, queridos e queridas irmãs, isso é um problema muito sério que tem que ser tratado na igreja. Tem pessoas que batem no peito e falam: eu não minto. Mas vamos dar um exemplo aqui simples. Um irmãozinho foi lá e pregou a palavra de Deus. Ele pregou a palavra do Senhor e, na sua humildade, ele perguntou para um outro irmão e disse assim: irmão, deu para entender a palavra? E o irmão sabe que não deu para entender a palavra, sabe que foi confuso. E para não deixar o irmão triste, para não colocar o irmão para baixo, a pessoa fala assim: foi boa? Você entendeu, irmão? Entendi perfeitamente, mas o irmão não entendeu nada. Mas para não deixar o irmão contrariado, ele falou que foi boa, mas foi uma mentira, porque ele sabe que não foi boa. Uma irmãzinha canta um louvor na igreja, e o louvor foi ruim, foi desafinado. Não deu para entender o louvor. Aí a irmãzinha chega para o irmão ou para a irmã e fala assim: irmã, ficou bom? Aí a pessoa fala: ficou bom, mas ficou bom mesmo? Ficou bom, mas não ficou, é uma mentira. Qual seria o correto? Ficou bom? Irmã, não ficou bom. Não ficou bom, a irmã tem que ensaiar mais, tem que se dedicar mais, não ficou bom. Então, por exemplo, o telefone toca, aí a pessoa fala assim: fala que eu não estou. É mentira, a pessoa tá, fala que eu não estou. Então são coisas pequenas, mentiras, coisas pequenas. Então, tem muitas pessoas que batem no peito e falam: eu não minto, eu só falo a verdade. O fato é que nós temos que ser assim mesmo, nós temos que falar somente a verdade. Temos que viver uma vida para não mentir, porque o que diz a Bíblia sobre isso? Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Colossenses 3:9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Salmo 101, versículo 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Olha o que diz Apocalipse 22:15. Fora vão ficar os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Outro texto, Provérbios 6, 16, 19.
Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Há vários outros exemplos. Por exemplo, Abraão disse que Sara era sua irmã, naquele caso ali de Faraó. Teve lá a mentira da prostituta Raabe. Não dá para falar aqui, são vários textos. Tem a mentira da prostituta Raabe. Tem a mentira de Ananias e Safira, que foi outra mentira registrado na palavra do Senhor. E tem vários outros exemplos. Então, queridos e queridas irmãs, nós não podemos mentir em hipótese alguma. Falar sempre a verdade. Existem casos de omissão, falei aqui a diferença, e tem a questão da mentira. Isso tem que ser tratado em todos nós, Todos nós temos que pedir a graça e a misericórdia de Deus para que possamos falar a verdade, porque segundo a palavra do Senhor, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E aqui não sou louco de abrir a boca e dizer que você é um mentiroso, você que está me ouvindo. Eu conheço a minha vida e você conhece a sua vida. Se você fala somente a verdade, parabéns. Parabéns, é isto que a palavra de Deus nos recomenda. Nós precisamos nos policiar e olhar para nós e pedir para o Senhor nos dar vitória para que possamos falar somente a verdade. Existem casos que vamos omitir, não vai precisar falar tudo, fala apenas o necessário. Você não mentiu, você apenas omitiu. Precisamos falar sempre a verdade. E é o que diz aqui o versículo número 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então vamos pensar nisso, vamos refletir isso nesta manhã. Versículo 3. O termo grego traduzido como pregação significava uma mensagem proclamada por um arauto público. Paulo dá ênfase à mensagem e não ao mensageiro. Os cristãos devem sempre pôr Cristo em destaque, porque ele e nenhum outro pastor é o centro da nossa fé. O poder está na veracidade do que é pregado, as boas novas de que Cristo nos salvou dos nossos pecados. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 15, que me foi confiada. A incumbência de um rei é um ato definitivo e oficial, que dá à pessoa uma missão e a autoridade para cumpri-la. A incumbência de Paulo como secretário imperial de Deus era transmitir a mensagem da salvação, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Versículo 4 diz verdadeiro filho, porque Tito era nascido legitimamente. Tito era mais uma pessoa que Paulo havia convertido. Uma ocorrência maravilhosa, eu falei isso ontem, possivelmente em Icônio. Paulo pregou, Tito ouviu a palavra e entregou a vida para o Senhor. A fé comum, a fé tida em comunhão, graça, misericórdia e paz. Essa era a saudação costumeira de Paulo nas epístolas pastorais. Do versículo 5 ao 9, Paulo orienta Tito a indicar líderes para as igrejas de Creta. Eu esqueci de falar ontem, quando eu falava da cidade de Creta, tinha mais de 100 cidades em Creta. Então, Paulo orienta Tito a indicar líderes para as igrejas de Creta, os quais deveriam ter sua vida familiar em ordem, evitar os vícios apresentados no versículo 7 e cultivar as virtudes mencionadas no versículo 8. Seu ministério deveria ensinar fielmente a verdade do Evangelho. Aqui no versículo 5, que fala o seguinte aqui, ó. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesse presbítero como já te mandei. Cidade em cidade, porque eram várias cidades em Creta. Restam indica que a organização das igrejas de Creta estava incompleta devido à pequena duração da visita de Paulo, o qual identifica deficiências em 3 áreas específicas. Primeiro,
falta de organização nas igrejas. Segundo, falsos mestres sem ninguém para enfrentá-los. Terceiro, necessidade de ensino da doutrina e de habilidades para a vida prática. Tito foi deixado ali para pôr em boa ordem tais deficiências. O primeiro passo dele para concluir essa tarefa foi estabelecer presbíteros em cada cidade. Ao que parece, naquela época havia diversos líderes para cada igreja, em vez de um principal. As palavras presbíteros e bispo, literalmente supervisor, em grego parecem ter sido usadas alternadamente por Paulo. Presbítero talvez se refira mais ao cargo e à sua autoridade, enquanto bispo trate mais da função da pessoa e do ministério da supervisão. Você pode ver lá em Atos capítulo 20, versículo 17. Então Tito foi enviado para aquela cidade para estabelecer presbíteros, para colocar homens irrepreensíveis, conforme está no versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Irrepreensível aqui, amado, significa não ter nada que possa servir de base para acusar a conduta de alguém. Esta deve ser a principal característica do presbítero. Ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. No entanto, Paulo define melhor esta irrepreensibilidade com outras 16 qualidades, as quais fazem parte de 3 áreas: vida familiar, versículo 6, vida pessoal, versículo 7 e 8, e crenças doutrinárias, versículo 9. A expressão marido de uma mulher só se encontra nas epístolas pastorais. 1 Timóteo fala sobre isso, Tito aqui também está falando. Paulo aqui está claramente ressaltando como Jesus fizera a importância da fidelidade conjugal. Então o homem tem que ser marido de uma só mulher. A importância da fidelidade conjugal. O homem tem que ser fiel à sua esposa. O casamento reúne o homem e a mulher numa só carne, como diz a palavra do Senhor. Filhos fiéis, também aqui descrito no versículo de número 6, aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis. Filhos fiéis, este homem não só precisava ter um bom relacionamento com a sua esposa, como também devia ter filhos que demonstrassem fidelidade a Deus. Se um pai tem filhos que rejeitam os caminhos do Senhor, isso se reflete na sua capacidade de guiar outras pessoas que não façam parte do seu lar. Esta regra valeria para crianças que ainda não chegaram ao termo de seu crescimento, e não provavelmente para filhos adultos. Então, ele tinha que dominar sua casa, em resumo, né? Dominar sua casa, ser marido de uma só mulher e também ali ter os filhos aos pés do Senhor. No versículo 7 ao 9, fala que o presbítero não deveria ser soberbo, e sim temperante. Se só pensasse no seu lado, como os falsos mestres de Creta, não teria o caráter necessário à promoção das boas obras e da sã doutrina entre os cristãos. Convencer significa censurar de forma tal a produzir arrependimento e confissão do pecado. Censurar pode ter resultados positivos e mudar a vida do homem. No versículo 10 ao 16, os líderes deveriam ser nomeados para que impeçam os falsos mestres de disseminarem uma doutrina imoral. Está aqui no versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca dos homens, que transforma casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então os líderes deveriam ser nomeados. Quando fala de muitos desordenados, nesses versículos Paulo trata das características dos falsos mestres, cujos ensinamentos iam de encontro à verdade e estavam mimando a autoridade dos líderes da igreja. Os da circuncisão, eu falei isso ontem, ao que parece havia judeus cristãos nas igrejas de Creta que estavam limitando a liberdade dos cristãos gentios, exigindo que obedecessem às leis judaicas. Outro ponto, no versículo 12,
Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Eu falei como eram os moradores daquela cidade, dessa cidade de Creta. Aqui Paulo cita o poeta cretense Epimênides, que escreveu tais palavras por volta de 600 a.C. O povo de Creta tinha tanta fama de mentiroso no mundo mediterrâneo que a expressão cretanizar significava mentir. Paulo estava comparando a reputação daqueles habitantes com a de Deus. O Senhor é incapaz de mentir. Não existe mentira no Senhor, como diz lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro. Paulo os confirma com fatos e diz: repreende-os severamente. Repreende-os severamente. Não era ocasião para timidez. Como eu disse ontem, Tito era ousado, era corajoso. Não havia espaço para timidez. Agir severamente é do grego apótomos, quer dizer interromper abruptamente, para que significava que o objetivo da reprimenda era fazer com que o cristão fosse são ou saudável na fé. Repreende-os tem sentido não vingativo, mas curativo, como sempre deve ser. Então é repreender não no sentido da vingança, mas no sentido de curar. Versículo 14. A palavra fábulas sempre é usada em contraste à doutrina cristã. Essas fábulas judaicas deviam ser lendas sobre figuras do Antigo Testamento, como algumas que sobrevivem até hoje em escritos não bíblicos. Tal especulação não só contrariava a verdade, como também minava a fé. Mandamentos de homens, as normas que provêm da falsa doutrina são contrapostas às boas obras, que devem proceder da doutrina sã. E aí você tem que ver os exemplos de fábulas e mandamentos do homem lá em Marcos capítulo 7, do 1 ao 16. No versículo 15, Paulo destaca o equivocado ascetismo dos falsos mestres cretenses, que haviam apontado certas práticas e alimentos como impuros, quando, na verdade, seus espíritos que eram contaminados e infiéis. Por outro lado, todas as coisas são puras para os puros, como os cristãos de Creta haviam depositado sua confiança em Cristo, e se voltado para ele, teria o poder do Espírito de Deus para viver de forma pura. Jesus ensinou o mesmo princípio em Mateus 15:11. Nem objetos físicos, nem práticas externas aviltam a pessoa. O que a corrompe completamente é uma mente voltada para o mal. Embora geralmente os cristãos de hoje não se preocupem em cumprir ritos judaicos, o princípio ainda se aplica. Temos de preocupar-nos mais em renovar nossa mente e concentrá-la em Jesus do que em observar uma lista de regras sem fundamento bíblico. E por fim, confessam. 16. Confessam que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovado para a boa obra. Confessam. A confissão e a prática não devem ser contraditórias, pois a fé e as obras precisam andar juntas. A fé verdadeira produz obras verdadeiras. Reprovados são aqueles que são testados, mas não passam pelo teste. E assim encerra-se aqui o comentário do capítulo 1 de Tito. Que Deus possa abençoar a nossa vida e que possamos continuar firmes na presença do Senhor. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus, e na segunda-feira, se Deus permitir, retornaremos com esse projeto no capítulo 2. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.